Com a paz do Senhor. Olha que bom estar aqui com vocês. Agradeço ao pastor Reginaldo Lima, a todos os pastores aqui presentes. Recebi o convite do meu irmão aqui, que amo muito. Nós tivemos a oportunidade de fazer o curso Homem ao Máximo. Esse curso no qual Deus me deu o privilégio de dirigir. Eu não chamo de professor, nós somos facilitadores para trabalhar nesse ministério tão importante que é trabalhar com homens. Eu agradeço pelo convite, pastor, e que o fluir do Espírito Santo esteja aqui. Amém, meus irmãos? Por gentileza, abra a sua Bíblia em Evangelho de Mateus, no capítulo 25. A rema dessa noite, a mensagem que o Espírito Santo colocou no nosso coração é sobre a escatologia. Escato no grego quer dizer últimos. Logia é estudo dos últimos dias. Não há um púlpito, nós não temos prazer se nós não anunciarmos que o Senhor Jesus está voltando. Ele vem. E nós somos a geração da volta de Jesus. Não pense você que ele está longe, não demora muito. Não. Ele disse: venho sem demora. Você pode repetir essa palavra comigo? Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Eu gostaria que nesta noite, que o Espírito Santo tenha liberdade, que o fluir dele que venha trazer temor. Eu como pregador do Evangelho, eu estou muito preocupado com a nossa geração. A Bíblia, ela alerta que quando Jesus estivesse prestes a voltar, as pessoas estarão desapercebidas. É a geração das distrações. As pessoas hoje não conversam mais, não interagem. As pessoas passam o dia inteiro focado em telas. As mães, os pais, quando a criança está chorando, dá logo um celular para os filhos. E eu já vi no culto isso. Palavra sendo pregada, o culto e a criança brincando de joguinho, com autorização dos pais. Isso é errado. Lugar de culto é lugar de Deus falado. Lugar de culto é lugar de presença. Meus irmãos, vamos à palavra de Deus, para nós vamos dar continuidade. A parábola das 10 virgens. Eu estou lendo na área, deve estar um pouquinho diferente, revista atualizada, mas vamos lá. Então o reino dos céus, versículo 1, será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram o azeite nas vasilhas. E tardando o noivo. Repete comigo, e o quê? Vocês podem falar mais alto, gente. E o quê? E tardando o noivo. Foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite. Mas o que, igreja? Ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não. Olha a prudente. Mas a pessoa prudente não é crente, não é boa? Me dá um pouquinho de azeite. Não, azeite não se negocia. Azeite não se negocia. A unção que Deus te deu é para você, meus irmãos. Não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide ante aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Interessante. Na hora que elas saíram, o noivo chegou. Foi ela sair que o noivo chegou. O pior momento para você se afastar da presença é agora. Tem a porção de gente saindo. Eu quero afirmar para você que o noivo está chegando. Não é tempo de se afastar. Não é tempo de se esfriar. Não é tempo de estar apagado. É tempo de estar no azeite. É tempo de fervor. É tempo do fogo do Espírito Santo. Não é tempo. Foi elas saírem. E quem voltou, gente? Quem chegou?
o noivo. E diz assim, e diz a Bíblia, e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, e as que estavam o quê? Entraram com ele para as bodas. Bodas é casamento. E fechou a porta. Só vai entrar quem está vigilante. Só vai morar no céu com o Senhor quem estiver apercebido. Aleluia. Aleluia. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Espírito Santo, obrigado pela rema, pela mensagem falada, profetizada, e que seja um tempo de crescimento e avivamento. No nome do Senhor Jesus, os que creem digam amém. E glória a Deus, meus irmãos. Pode se assentar, tome o seu assento, por gentileza. Mais uma vez é um prazer estar com os irmãos, poder compartilhar da santa e gloriosa palavra de Deus. Eu já prego há bastante tempo. Vocês conheceram a minha família, está aqui a minha esposa, minha filha, minha primogênita aí, 25 anos, terminou o curso de Direito agora, também passou no OAB, doutora Carol, né? Agora é advogada, para a glória de Deus, para a glória. Meu filho Pedro terminou também o ensino fundamental, agora já está passando para o ensino médio. Minha esposa, a pastora Andréia, eu e ela, nós fizemos teologia, faculdade de teologia. Tenho o prazer de falar que foi o melhor tempo da nossa época. E eu não posso ministrar essa mensagem sem que você entenda o tempo. Muitas pessoas pensam, muitos pregadores, por engano, pensam que 10 virgens significam, não, essa é as virgens da igreja. Não. Quero, para você entender Mateus 25, você tem que entender que aqui Mateus ele está falando para os judeus. Os evangelhos são 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E cada escritor do evangelho ele direciona a mensagem ao povo. Mateus, ele começa a Bíblia, a mensagem de Mateus, com a genealogia de Jesus. Mateus prega para os judeus. Tanto que Mateus ele cita sempre como está escrito, como está escrito, como está escrito. E ele prova que Jesus é a descendência de Davi. Então Mateus ele prega para os judeus. Marcos, a gente pode chamar Evangelho de Marcos, mas na verdade é Evangelho de Pedro, porque João Marcos foi discípulo de Pedro. E tudo que João Marcos escreveu foi o que Pedro passou para eles. Então Marcos, ele prega para uma classe diferente, não os judeus. Marcos prega para os romanos. O evangelho de Marcos é mais sucinto. Vocês percebem que ele é menor, ele é mais direto. Lucas, ele não era um dos 12 discípulos. Lucas era discípulo de Paulo. E Lucas, a mensagem que ele traz é para os gregos. Então, esses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos. Se há semelhança, os mesmos milagres, os mesmos sinais. O evangelho de João foi o evangelho que foi escrito por último. O evangelho de João foi o último discípulo vivo, o último apóstolo vivo. Alguns historiadores falam que João morreu com mais de 100 anos. João viu a glória de Deus. Ele foi o único que não passou pelo martírio. Ele foi exilado na ilha de Pátmos. E aonde ele escreveu, teve a revelação do Apocalipse. Mas para que eu possa falar de Mateus 25, nós temos que entender o que é o casamento judaico. Porque se nós lermos e entendermos no sentido ocidental, nós não vamos entender nada. Então, como é que era o casamento judaico? Geralmente, na época de Jesus, o homem completava a
idade, que era 30 anos. Repete comigo, quantos anos? Quantos anos, igreja? E ele desposava com uma jovem. Não é pedofilia, na época, todo homem que completava a maioridade desposava uma moça de 14 e 15 anos. É mesmo, pastor? Sim, 14 e 15 anos. Maria supostamente foi desposada com José com 14 anos. Mas por que isso tudo? Porque na época do Senhor Jesus, a mulher era valorizada pelo número de filhos. Quanto mais filhos aquela mulher tinha, ela era considerada abençoada. Então, meus irmãos, como é que era o casamento judaico? O rapaz chegava para a família, era um acordo entre família, e falava assim: eu quero casar com a sua filha. E ele desposava a jovem e ele saía para trabalhar e montar a sua casa e construir tudo. E depois de 1 ano, 2 anos, que estava tudo pronto, ele voltava para levar a sua esposa. Então, quando nós vemos aqui, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que tomando as suas lâmpadas. E aonde entram as virgens? Por que 10 virgens? Você vai entender melhor o que ele está falando. Por que 10 virgens? Porque quando esse noivo estava a caminho de buscar a sua noiva, a casa tinha que estar toda iluminada. Não podia estar no escuro. Se estivesse escuro, ele voltava. Para que o noivo viesse desposar a sua noiva, tinha que haver a luz, tinha que haver a presença. Jesus não pode levar quem está em trevas. Ele só pode levar quem está na luz. E estar na luz é estar na presença. Então essas 10 virgens tinham a incumbência de manter o quê? Fala aí, gente. Suas lamparinas acesas até que o noivo viesse desposar, chegasse. E isso se arremete ao nosso dia. Nós somos hoje a noiva de Cristo, e nós temos que manter as nossas lamparinas acesas, porque se andarmos em trevas, o noivo não vem. E diz a Escritura que de 10 virgens, 5 prudentes e 5 nércias. A nércia é aquela pessoa que está, eu vou ser mais claro, relaxada. Então nós temos pessoas que são prudentes. O que é o prudente? O prudente, ele se antecipa. Toda pessoa prudente tem 2 botijões de gás em casa. É isso? Então, me ajuda, cadê as irmãs aí? Pastor, lá em casa só tem um. O negócio está feio para você. E o gás só acaba dia 24, não é isso, gente? O gás só acaba na hora do almoço, na hora o domingo, na hora da comida, não é assim? Toda pessoa prudente, ela se prepara. Toda pessoa prudente, ela se antecipa. Não, eu vou ter 2 botijões de gás, porque quando acabar um, já tem um de reserva. Não é isso, gente? Cheio. Cheio? Obrigado, mas tem que estar cheio. Não adianta ter 2 e 2 vazios. É verdade. Então, um está cheio, outro, acabou, eu tenho outro de reserva. Meus irmãos, a pessoa prudente é aquela pessoa proativa. É aquela pessoa que se antecipa a tudo. Isso é prudência. E a pessoa nessa é aquela pessoa que leva uma vida relaxada. Eu só tenho botijão de gás. Quando acabar eu compro. Depois eu troco. Depois eu resolvo. Depois eu volto. Depois eu oro. Depois eu busco. Depois eu vou para a igreja. Depois. Toda pessoa que leva uma vida relaxada, ela tem uma tendência muito forte de ficar. Meus irmãos, o casamento estava sendo preparado, o noivo estava chegando, a casa estava toda iluminada, mas a Bíblia diz que 5 eram prudentes e 5 eram o quê? Nércias, vida relaxada. E olha o que diz a Escritura no versículo 2: 5 eram nércias e 5 prudentes. As nércias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram o quê? O azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. É mais fácil eu levar apenas uma coisa na mão. É mais fácil levar apenas o quê? Uma lâmpada. Agora, levar uma lâmpada e levar o quê?
mais vazias. Mais fácil levar o quê? Só lâmpada. As pessoas precisam entender que prudência é aquela pessoa que está aguardando o melhor e o pior. É aquela pessoa que se prepara. O prudente está sempre preparado. Dá para dar glória a Deus aí? Diz a Escritura que as nécias não tomaram o azeite. Você já conhece essa mensagem? Eu não estou trazendo nada novo. Eu estou apenas lembrando a igreja que o Senhor, que o noivo vem. O noivo vem. Então as prudentes estavam com as mãos cheias. Além da lamparina havia o quê? Vasilha, incômodo. Poxa, você vai carregar isso tudo? Vou, porque eu não sei que hora vem o noivo. As nécias levaram uma vida relaxada. Meus irmãos, quem tem carro aqui? Quem dirige? Quem tem carro aqui? Só tem carro, mas tem carro, os pastores aqui. Meus irmãos, a pior coisa que tem é a gente andar na reserva. Quando o carro está na reserva, você que dirige, quando acende aquela luzinha amarela, você fala assim, tem gente que fala assim, não, na reserva tem 5 litros, na reserva ainda tem 7 litros, então eu posso andar, daqui a pouquinho o carro para. Tem gente que só está vivendo na reserva. Tem pessoas que estão quase parando, estão aqui apagadas, frias, distantes. Não, gente, você não veio aqui à toa hoje, não, foi Deus que te trouxe. Chega de andar na reserva. Chega de crente andar na reserva. Sabe, meus irmãos, a pior coisa que tem, vocês ficaram sabendo, foi um acidente de uma forma mundial. O time da Chapecoense ia disputar a final da Libertadores, não, a inferior. Não, gente, aquela tem a Libertadores e tem a... Obrigado, a Sul-Americana, obrigado, desculpa, eu não ouvi. A Sul-Americana, eles iam disputar a Sul-Americana. E eles pegaram um avião da empresa chamada Lamia. Tem aí? Dá pra gente mostrar? O Carol colocou aí? Tá todo mundo vendo aí? Obrigado, a mídia é uma bênção. Ali, gente, jogadores, técnico de futebol. Vocês estão vendo? É esse avião aí, chamado Lamia. Ali, calma só um minutinho, só pode ver, volta lá. Ali do lado tem um piloto. O que aconteceu? Quem ficou sabendo desse acidente aí, gente? Levante as suas 2 mãos. Você conhece a história desse voo? O piloto desse avião, ele era um piloto experiente. E esse piloto desse avião, ele tinha uma incumbência de conduzir o time da Chapecoense até a final. E ele tinha um hábito estranho. O avião é movido a querosene. O cidadão aí. Ele é movido a querosene. E ele, o voo seguro, antes de ele chegar ao destino, ele tinha que parar para reabastecer. Ele tinha que fazer o quê? Parar. Mas ele sabia que o combustível que colocava dava para chegar. Mas quando chegava no destino, chegava só no cheiro, chegava na reserva. Então ele estava acostumado a fazer isso. E ele não parava para reabastecer. Sabe, há momentos na nossa vida que nós temos que parar. Há momentos, e nesse tempo que nós estamos vivendo, onde ninguém para. As pessoas, elas estão até falando rápido. Você viu isso? Tem pessoas que nós não conseguimos entender que elas estão falando. A vida está acelerada. A gente não entende nada. As pessoas estão falando rápido. As pessoas querem tudo muito rápido. É isso? Vem cá, já voltou? Já chegou? Você vem que hora? É assim? Não é isso, gente? Tudo está muito rápido. Nós já estamos aí. Pastor Renato falando aqui, 2x aí no WhatsApp. As pessoas não têm nem paciência para ouvir. Fulano mandou um áudio, chamado 2x. Não, ouvir. Sabe, meus irmãos, ele deveria parar para reabastecer. E diz, a história triste foi essa. Ele chegou ao destino. Só que naquele dia estava um tráfego aéreo enorme. Vários aviões estavam fazendo voltas, esperando o seu tempo para
aterrissar. Só que ele não tinha tempo. Ele estava o quê? Fala aí, igreja. A novinha, ele estava o quê? Na reserva. E andar na reserva é um problema. Porque a qualquer momento você pode cair. A qualquer momento você pode parar. E tem uma porção de gente parando na sua vida cristã. Porque só anda na reserva. E o avião, ele já estava no finalzinho. Ele poderia fazer contato com a torre e falar assim: olha, a prioridade é minha, porque eu estou em pane seca. Eu estou em pane. Só que se ele falasse isso, ele poderia perder a licença e poderia ser multado e não ia mais pilotar. Então ele falou: não, eu não vou falar, eu não vou confessar. Nós vivemos esse problema hoje. Quanto crente está caindo porque peca, pastor, e não confessa. Prefere ficar calado. Ninguém sabe, ninguém viu. A pessoa fica escondida. Mas a Bíblia fala que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Você pode esconder um tempo, 2 tempos, mas você não vai esconder todo o tempo. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que você está fazendo de oculto vai vir à tona. Meus irmãos, e ele poderia avisar, ele poderia pedir socorro, ele poderia pedir ajuda. E o tempo que nós estamos vivendo é um tempo que ninguém pede ajuda, ninguém pede socorro. Tem pessoas morrendo no nosso meio, mas ela fica com uma postura: eu estou bem. Fulano, você não está vindo na igreja? Eu sei o caminho, quando eu quiser eu vou. E é grossa com você ainda. Fulano, estou percebendo, não, você está percebendo errado. Eu estou muito bem, obrigado, tá? Cuida da sua vida. Olha, meus irmãos, uma pessoa perguntar como você está, não é se meter na sua vida, não. Isso chama-se cuidado. Dê glória a Deus, porque Deus está colocando anjo na sua vida para se preocupar. Dá para dar uma glória a Deus aí, igreja? Chama-se cuidado. Meus irmãos, ele não pede ajuda. E quando ele vai pedir ajuda, o avião cai. Pode botar a cena? Você quer uma cena? Não, eu não vou. Olha lá, gente, olha os destroços. 4 pessoas sobreviveram. E um era o neto, não é isso? Crente. Ele falando o testemunho dele. Não vou falar sobre o testemunho dele, porque a mensagem é sobre isso hoje. Mas ele conta, narra como foi que a coisa aconteceu. Muita gente famosa, técnico de futebol, jogadores faleceram. E tudo porque o piloto gostava de andar onde? Só na reserva. É um perigo a reserva. A Bíblia diz o seguinte, versículo 5: e tardando o noivo, e é isso que me preocupa hoje. Muitas pessoas, gente, pensam: Jesus não volta, não. A minha avó falava que Jesus ia voltar. O meu pai, a minha mãe falam, e até agora não voltou. Peraí, deixa eu explicar uma coisa para você. E tardando o noivo, repete comigo: e tardando o quê? A Bíblia fala sobre isso. Eu vou pedir para vocês, aqui no Evangelho, na Epístola de Pedro, ele fala sobre isso, sobre a vinda do Senhor. E quando Pedro fala sobre a vinda do Senhor, ele dá um toque interessante para todas as pessoas. Se você puder ler, abrir a Bíblia comigo aí, vamos lá, gente, em 1 Pedro. Se você puder ler comigo aí, é importantíssimo. Eu como pregador do Evangelho, Epístola de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Vamos lá. Isso. Glória a Deus. Eu como pregador do Evangelho, eu falei primeiro, desculpa, é 2 Pedro 3, perdão, gente, 2 Pedro 3, eu errei. A minha Bíblia está 2 Pedro, vou colocar 1 Pedro, 2 Pedro 3. Isso.
Todo mundo aí com a Bíblia, 2 Pedro 3, o pessoal é bom de Bíblia, versículo 9. Está escrito assim, ó. Se quiser colocar aqui, pode colocar, tá, meu irmão? Se quiser colocar 2 Pedro 9. Não retarda o Senhor e a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, Ele é o quê? Longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Você sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque Ele está dando tempo para a pessoa se arrepender. Ele está dando tempo para a pessoa se consertar. Aleluia. E quem garante, gente, que hoje é o seu último dia? Que hoje esse é o dia do conserto? É o dia de você voltar. É o dia de você se entregar. De repente você está longe, você está distante, você tem a aparência de que vive, mas você está morto espiritualmente. Deus tem dado tempo. Deus tem dado o quê? Tempo. Ele está dando tempo. Vamos voltar lá para Mateus 25. A gente não perdeu o texto. E tardando o noivo, foram todas tomadas do sono e adormeceram. É o que está acontecendo na nossa geração. Muitos púlpitos hoje se tornaram púlpitos de mensagem que agrada as pessoas. Meus lindos, vocês são lindos. Os pregadores, meus amados, seu lindo. Como se o Evangelho fosse isso. O Evangelho, gente, o nome Evangelho significa boas novas da salvação. Não busque esse Evangelho que acalenta a sua cabeça. Busque o Evangelho que te rasga, que te traz as lágrimas, que nos leva ao arrependimento. É esse Evangelho que salva. Aleluia, igreja. É esse Evangelho que salva. Meus irmãos, o noivo estava demorando, e as damas de honra fizeram o quê? Dormiram todas. E esse dormir hoje são as pessoas estarem desligadas, desatentas a tudo. A minha preocupação na nossa geração é que as pessoas se falam de tudo hoje. As igrejas, muitos cultos se tornaram apenas cultos para motivar as pessoas. Você vai vencer, é só vitória, é só vitória, é só vitória. Mas na vida não é só vitória. Nós choramos também, choramos ou não choramos? Nos alegramos, choramos. Enfrentamos lutas, batalhas, desertos, vales. É uma verdade, meus irmãos. Mas em todas as lutas nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Meus irmãos, todas foram pegas no sono. E diz a Escritura, mas à meia-noite. Agora um pouquinho de teologia. Mas o que? Fala aí, igreja. Para você entender esse texto, o Império Romano, ele tinha 4 vigílias. 4 vigílias. O turno que os soldados tomavam conta. A primeira vigília era de 6 às 9. A primeira vigília era o quê? Repete comigo. 6 às 9. A segunda vigília era o quê? De 9 à meia-noite. A terceira vigília era de meia-noite às 3. E a quarta vigília era de 3 às 6. Então nós estamos falando de 4 vigílias. E diz a Bíblia, mas o que? À meia-noite, na segunda vigília. Mas o que? No final da segunda vigília. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nós estamos em 2026. É o final da segunda vigília. Jesus está às portas. Ele está voltando, gente. Nós estamos no final da segunda. Eu não poderia ministrar outra palavra senão esta. Quando eu pedi o Espírito Santo de Deus me dar uma mensagem, ele falou assim: olha, avisa que eu estou voltando, que eu vou buscar a minha igreja. Quem é noiva de Cristo aí, gente? Então glória a Deus aí. Dê uma salva de palmas mais forte que você puder, e mais forte. Você tem um dono.
Você tem dono. Você tem dono. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, a minha preocupação, mais à meia-noite, estavam todos dormindo. E é o que está acontecendo com a nossa geração. Está todo mundo dormindo espiritualmente. As pessoas estão preocupadas com o time de futebol, preocupadas com o seu futuro, com as festas. Nós temos que ser Marias no mundo de Marta. O mundo de Marta hoje é o quê? É os afazeres. É que eu tenho que fazer, eu não tenho tempo. Eu tenho que resolver. O dia para mim tem que ser 48 horas. As pessoas não estão parando para ouvir. As pessoas estão desatentas e foram tomadas no sono. Mas à meia-noite, mas o que a igreja? Ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então levantaram todas aquelas virgens, o quê? E prepararam suas lâmpadas. Elas prepararam, o noivo chegou apressadamente, prepararam suas lâmpadas. E as néscias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite. Meu Deus, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Quando Jesus voltar, vai ter muito crente nesse estado, se apagando. Pastor, como é que eu sei que eu estou me apagando? Você perde o prazer de estar na presença. Você já não chora mais por causa da palavra. Você já não vibra mais por causa da mensagem. Lembra como é que eram as coisas, gente? Lembra o tempo da nossa conversão? Quando eu me converti, isso faz bastante tempo, eu morava em Niterói e eu trabalhava em Botafogo. Eu pegava um ônibus chamado 996, Charitas Galeão. E na época tinha um Walkman. O que é isso? Deixa eu falar para os jovens, sabe o que é isso? Era um tijolão que a gente tinha. E tinha um fone. E eu ouvia, eu ia no ônibus ouvindo um fone grandão, ouvindo a rádio. E eu me lembro, pessoal, que na época, eu já prego já há bastante tempo, há 34 anos, tenho 53 anos. Na época, os hinos eram um pouco diferentes. Ó Zé de Paulo, te encontrar. Alguém lembra? Tão bom, me ajuda aí, gente. Eu não tinha paz. Cadê a igreja? Vamos lá. Era prazer, me sentia muito só. E eu me lembro que quando eu estava ouvindo, eu comecei a chorar no ônibus, ouvindo essa música. Te encontrar foi tão bom, eu não. E eu comecei a chorar. Aí a moça falou: coitado do garoto, está triste. Eu falei: não estou triste não, é a presença de Deus. Hoje o dial do rádio do crente está em samba, tem pagode, crente ouvindo funk. Meu Deus, onde nós estamos? Tem jovem que vai crescer, cara. Quem é você? De repente aqui dentro você é santo e lá fora você é Satanás. O dial, aonde está o dial do seu rádio? O que você tem ouvido? Mas ninguém sabe. Sabe por quê, gente? Quem está se apagando se afasta das coisas espirituais. Quem está se apagando não tem prazer em ouvir louvor. É samba, é pagode. Não é, meus irmãos? Quem está se apagando perde o prazer de estar na presença. Meus irmãos, as nossas lâmpadas estão o quê? Gente, estão se apagando na hora que o noivo vem. Não é tempo de se afastar, não é tempo de estar frio, não é tempo de estar distante, porque o noivo vem. O noivo vem.
pessoas se apagando. E olha, meus irmãos, quem é você? O que você escuta? Qual a roupa do seu guarda-roupa? Antigamente você se vestia para a glória de Deus. Não, mas a moda agora é a mini saia. É aquela roupa onde estás que eu não te vejo. Nós temos que influenciar o mundo. Só que o mundo está influenciando a igreja. Nós temos muitas pessoas que estão se apagando. E você está se apagando no momento que o noivo é o pior momento. Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão o quê? Fala aí, igreja. Se apagando. Elas bebem. Está apagando. E olha, gente, quando está apagando. Quando está apagando. A primeira coisa que a pessoa perde é o prazer de estar na casa do Pai. Quando está se apagando, gente, ela não tem prazer de andar com crente. Ela anda com compulsão de gente. As companhias dela, gente, só gente incrédula. Ela fica o dia inteiro falando com aquela fofoqueira da vizinha que fica pendurada no muro. Ela só fica com conversa que não tem nada a ver. Meus irmãos, quando o crente está se apagando, ele torna-se crítico. Ele critica a igreja, ele critica o pastor, ninguém presta. Está todo mundo errado, só ele que está certo. Quando a pessoa está se apagando, a primeira coisa que ela faz, ela se acha melhor ou superior às outras. Meus irmãos, dai-me o vosso azeite. Mas as prudentes responderam, não. Por que falaram não? Azeite não se negocia. Sabe o que é azeite quer dizer azeite aqui na Bíblia? Sabe o que quer dizer azeite? Ah, azeite é unção, pastor, é presença. Azeite é o Espírito Santo. Porque ela falou assim, não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Não, eu não posso tirar o que Deus me deu e dar para você. Ide antes aos que vêm me comprai. Pastor, onde eu compro esse azeite? Esse azeite, a pastora André aqui comigo, minha esposa, ela fala muito sobre isso. Que a moeda de troca no reino de Deus é tempo. É o que, gente? Fala mais alto, é o que? Tempo. Tem pessoas que não investem tempo em muitas coisas, mas não investem tempo na oração, não investem tempo na leitura da palavra, não investem tempo, gente, em servir ao Senhor. Nós temos uma geração que está servindo a si mesmo, estão preocupadas com a sua vida, esquecendo que a nossa vida tem que ser para servir os irmãos. Toda vez que alguém me convida para ministrar a palavra, eu falo assim, eu sirvo ao Senhor. E eu sei que é Deus, eu estou aqui para servir. Você pode estar certo que eu estou dando o meu melhor aqui, gente. Eu vim de uma viagem da região dos lagos, cansado, eu falei assim, mas quando eu cheguei aqui com essa igreja fervorosa, eu falei assim, nós somos renovados. Mas tem muito crente que lamparina está o quê? Fala aí, se apagando. Não tem, se melhor, só anda na. Chega de andar na reserva. Vira para essa pessoa que está ao seu lado e fala, chega de andar na reserva. Fala para ela aí, gente. Vamos lá, conta para ela. Chega de andar na reserva. Fala para essa pessoa aí, ó. Catuca ela aí e fala assim, ó. Chega de andar na reserva. O neném vem aqui, eu também não quero andar na reserva, isso aí mesmo. O neném vem aqui falando que chega de reserva. Mas vamos lá, gente. Diz assim a Bíblia, a Escritura. Estou terminando já. E saindo elas para comprar, chegou o outro. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Quero terminar a nossa mensagem. E saindo elas para o quê? Presta atenção. Foi elas saírem que o noivo o quê? Elas saíram e o noivo chegou. Elas saíram e o noivo chegou.
Quantas pessoas que você conhece que estavam do seu lado, que louvavam a Deus com você, e hoje estão lá fora? Ela escolheu o pior momento para sair, gente, porque o noivo está chegando. Meus irmãos, o noivo está vindo buscar a sua igreja. Quem vai com ele, igreja? Quem vai com ele? Lamparinas precisam ser cheias. Há uma necessidade de estarmos acesos. Há uma necessidade de estar cheio da presença. Minhas lamparinas. Me ajuda aí, Carol. As minhas lamparinas estão acesas. O noivo vem, igreja. Só estou esperando. Aleluia. Barulho dos seus passos em direção à porta. Você pode levantar sua mão direita. Levanta sua mão direita, gente. É só bater que eu vou Declare isso aí, gente. Declare isso, igreja. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Toda a igreja declare comigo, eu já coloquei. Coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata. Olha, vem, Senhor Jesus. Olha o que aconteceu. Quando elas saíram, quem veio, igreja? O noivo. Diz assim a Bíblia: e saindo elas para comprar, chegou o noivo, eles que estavam. E as que estavam apercebidas, entraram com ele. As que estavam atentas, as que estavam cheias do Espírito Santo, entraram com eles. Gente, nós precisamos estar atentos. O noivo vem. Mais tarde, chegaram as virgens e clamando: Senhor, Senhor, sabe uma porta? Senhor, Senhor, abre-nos a porta. No livro de Apocalipse, Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato. Se Jesus está batendo na porta, só bate na porta quem está do lado de fora. Se Jesus está batendo na porta do coração de muitas pessoas, porque tem muito crente deixando Jesus de fora do seu casamento, de fora das suas decisões. E nesse culto, nessa noite, ele está o quê? Batendo. Eu posso entrar? Pergunta a essa pessoa: Jesus pode entrar no seu coração? Ei, gente, ele pode. Eu entendi, meus irmãos. Ele pode. O que essa pessoa respondeu para você, gente? Pode. E elas começaram a gritar: Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu em verdade: não os conheço. Como não, gente? Elas estavam na igreja, elas estavam com a noiva, elas estavam ali com lamparina acesa, tinha azeite, não tinha azeite, tinha um fogo, mas só que o fogo não é para sempre. Se nós não alimentarmos esse fogo, ele se apaga. Eu quero concluir essa mensagem com um testemunho meu. Eu, há uns 25 anos atrás, bem mais,
30 anos atrás, eu era pastor auxiliar de uma igreja. E a pregação naquela noite foi sobre venho sem demora. Por isso que eu usei esse texto. Conserva o que tens. E o pastor começou a discorrer a Bíblia e falou: ó, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Quem sabe se hoje é o teu último culto, tua última chance, o último culto é a última chance. E quando ele fez o apelo, o senhor saiu, veio, algumas pessoas vieram. Só que esse senhor me chamou a atenção, porque ele não se ajoelhou, ele deitou no chão. E ele começou a chorar, chorar, chorar. Meus irmãos, quando eu termino o apelo, ele volta para o lugar. Ele cai, tudo na igreja. E os obreiros, eu corri. O obreiro orando, não, sai demônio. Não tinha que sair demônio. A pulsação dele parou. A gente colocou a mão aqui. Ele morreu dentro da igreja. Aquele culto era o último culto dele. Aquela mensagem era a última chance dele. E quem sabe, gente, Deus marcou esse encontro conosco nesse encontro. De repente você não está apagado, mas a sua mão não está se apagando. Você não é mais o mesmo. Eu me lembro, pastor, que eu estava num culto e a gente não tinha muito tempo para ministrar a palavra pequena. E eu me recordo a pregação sobre Daniel. O rei Daniel passou por cinco reis. Daniel já estava idoso. E o rei teve um sonho. E esse rei, quando sonha, ninguém consegue interpretar o sonho dele. Aí um dos seus súditos falou: olha, o rei, tem um homem ali chamado Daniel, que ele era conselheiro do seu pai. E esse rei, então manda trazê-lo. E quando Daniel chega, já idoso, o rei faz uma pergunta para ele: Daniel, você ainda é o mesmo? Esquece Daniel. Deus está falando comigo, conosco. Você ainda é o mesmo? O que houve com você, meu irmão? Que você já não chora mais, que você não ora mais, você não sobe mais os montes, as madrugadas, a lamparina está apagando e você não está percebendo. É tempo de voltar, igreja. Nessa noite é noite de salvação. Fiquem todos de pé. Deus está aqui. Quando o pregador chama alguém na frente, a maior guerra do pregador, ele fica torcendo para a gente na frente. Eu não sou assim. Eu creio que quando nós estamos pregando, o Espírito Santo está trabalhando. Eu creio que quando nós estamos ministrando a palavra, a santa palavra de Deus, o Espírito Santo já tocou em coração de muita gente aqui. Eu não estou chamando só quem está longe, não. Estou chamando você que é crente. Mas você não é mais o mesmo.